Oi, oi pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio da nossa live. Hoje a minha convidada é a Monique Massuda, ginecologista. Hoje nós estaremos falando sobre assuntos femininos, lembrando que estamos no mês de março, que é o Março Lilás, mês da mulher. O ano inteiro é nosso, né? Mas esse mês vai ser especial. Monique, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Feliz aprender com você. Fala aí um pouquinho sobre você. Okay, então, meu nome é Monique, como a Raquel já disse. Eu sou médica, ginecologista, obstetra. Sou policial civil também, sou médica legista pelo estado do Mato Grosso do Sul. E vim aqui hoje falar um pouco desse universo da mulher, da ginecologia, obstetrícia, da polícia, se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte também, na parte de perícia, né? E viemos aqui bater um papo. Adorei. Não, esse negócio da polícia é super... Sai da zona, né? Sai totalmente. São duas áreas diferentes. Toda fofíssima, assim, do nada. Eu sou polícia militar também. Não precisa ser civil. Civil? Civil, Meu Deus. Mas e aí, como que foi, assim, para você iniciar na profissão? O que fez você escolher a medicina? Então, a minha mãe é médica. Minha mãe também é ginecologista. E desde criança eu sempre sonhei em ser médica, então eu tenho fantasias de médica, eu tenho eu vestida de doutora Sandra, que é minha mãe, fantasiada de médica, então desde criança meu sonho sempre foi ser médica. Dei uma desviada, eu sou farmacêutica, eu fiz farmácia antes de fazer medicina, porque na época do terceiro ano eu fiquei meio ali em dúvida, eu também gostava muito dessa parte da perícia, que hoje em dia eu faço, aí resolvi fazer farmácia, mas realmente eu vi que não era pra mim. Sou farmacêutica, formei em farmácia em 2009 e logo depois eu fiz medicina. E aí, posteriormente, você foi pra ginecologia? Fui na ginecologia, então não entrei querendo fazer ginecologia e obstetrícia, eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. Já desisti logo de cara. Minha mãe é ginecologista, então eu tinha muito essa vivência, né? Principalmente da obstetrícia, de ver minha mãe fazer partos. Época anos 90, né? A gente ia criança para o hospital, eu, minhas irmãs, e eu ficava muito, sempre gostei muito. Só que minha mãe sempre achou que era uma vida um pouco pesada para mim, né? Ela sempre falava que a medicina em si é uma profissão muito pesada. E que a obstetrícia principalmente, porque é uma área que você não tem uma vida tranquila, né? Uma vida tão flexível assim. Então ela falava, faz uma coisa que seja mais tranquila pra você e tal. Então eu fui com essa cabeça de que ginecologia e obstetrícia não. Mas na residência eu vi que eu sempre gostei. Não tinha, acho que, outra área que eu me identificasse mais do que a ginecologia e obstetrícia. E aí eu optei por isso mesmo. Porque a criança, né? Tudo que envolve criança tem imprevistos, né? E aí não tem horário também, né? Pra acontecer as coisas. E eu vi lá no seu perfil, eu não sei nem se eu vou saber falar. Vamos lá. Especialista, não, pós-graduada em como que é? Endocrino-ginecologia. Endocrino-ginecologia. Então, assim, dentro da área da ginecologia e obstetrícia, existe a endocrino-ginecologia. Porque na medicina, no geral, existe a endocrinologia, que é o estudo do aparelho endócrino feminino e masculino, né? A endocrino-ginecologia, ela é o estudo endócrino só da mulher. Então, eu tenho uma pós-graduação nessa área também. Voltada só para mulher? Só para mulher. Então, o endócrino, no geral, ele é uma mulher, homem e mulher, né? Ele vai atuar nas duas áreas e ele atua também em todo o sistema endócrino do corpo. A endocrinoginecologia, ela vai atuar mais focada na parte endócrina do ovário, do útero, então é mais no sistema reprodutor ali feminino e só nessa parte reprodutora, né? Porque o endocrinologista, ele também vai cuidar, por exemplo, do pâncreas, da adrenal, de outros tipos de aparelhos endócrinos do corpo. Nós ficamos mais focadas nessa área do sistema reprodutor feminino, da parte endócrina do aparelho reprodutor feminino, que seria útero, ovário e as interações com o restante do corpo. E aí entra a parte hormonal também. Entra a parte hormonal, então terapia de reposição hormonal ou as alterações hormonais da mulher, que uma das mais comuns que a gente tem é a síndrome do ovário policístico, que às vezes afeta muitas meninas jovens. Que dá alterações tanto no sentido do ciclo menstrual,
Então são aquelas pacientes que às vezes ficam períodos, 3 meses sem menstruar, tem dificuldade em alguns casos para engravidar. Algumas nessa doença pode ter excesso de testosterona, por exemplo. Então esses tipos de síndromes a gente também cuida. Tanto na ginecologia como na endocrinoginecologia principalmente. Aí tem um foco mais voltado para isso. E como que é os tratamentos? Tratamento aqui vai uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? Ai, doutora, principalmente a síndrome do ovário policístico, acho que é uma coisa boa de falar porque é uma coisa muito ampla, é uma grande porcentagem de jovens que tem. E a primeira pergunta é: o que eu tomo? Que remédio eu tomo? E é o que eu vou falar aqui, eu acho que vale para todas as doenças, principalmente para a síndrome do ovário policístico. Nada adianta de medicações que você tome se você não tiver um estilo de vida saudável. Então, o tratamento da síndrome do ovário policístico, ela é um tratamento para combater resistência insulínica. Então, a resistência insulínica, ela é prejudicial ali para o ovário e acaba levando a todas as repercussões que a gente tem no aparelho reprodutor feminino, né? Então, se você não se alimentar bem, se você não tiver um equilíbrio ali alimentar, diminuir açúcar, diminuir carboidrato, refinado, produto industrializado, se você não fizer exercício físico, todo o resto do tratamento não tem serventia nenhuma. Então, a maioria dos tratamentos, e aí na parte endócrina da mulher também, o primeiro passo é o estilo de vida, para depois a gente adequar o que mais for necessário ali dentro. E DIU, essas coisas, você faz? Faço também, né? Na parte da ginecologia, então, parte de contracepção ou tratamento de doenças. Então, os métodos contraceptivos hormonais seria pílula, injeção, anel, adesivo, o Implanon, né, que é o implante de etonogestrel, e os DIUs, eles servem tanto para evitar gravidez, para contracepção, e em alguns casos para fazer tratamento de doenças. Então tem pacientes que têm sangramento irregular, sangramento aumentado, exagerado, por causa de mioma, de pólipo, de algumas doenças que a gente consegue tratar também, por exemplo, com DIU, com Implanon. Então o tratamento não deixa de ser um tratamento hormonal, né, porque a maioria dos métodos contraceptivos, tirando o DIU de cobre, são hormonais. Eles servem não só para prevenir gravidez, mas também em alguns casos para ajudar a tratar doenças. Como que você sabe assim, esse método vai ser bom para essa paciente? Porque assim, por exemplo, pílula para mim não dá. Para outras pessoas é maravilhoso. O DIU para outra pessoa é péssimo. Como que você consegue identificar? Principalmente consulta, né? Eu acho que umas coisas que eu sempre falo no Instagram, primeira coisa quando você vai pensar no método contraceptivo é você saber se aquela paciente tem contraindicação. E isso é muito sério, isso é coisa que pouca gente sabe. Então é muito comum você ouvir falar assim: eu tomo, vou falar o mais famoso aqui, que é o que tem no postinho, por exemplo, ciclo 21. Eu tomo ciclo 21 porque minha vizinha toma, porque minha mãe toma, porque tem no posto, porque todo mundo toma, é barato, então eu tomo ele. E não, o método contraceptivo, a primeira coisa você tem contraindicação a ele? Porque existem sim contraindicações que podem ser sérias para o método contraceptivo, pode aumentar um risco de trombose, um risco de um acidente vascular encefálico. Então, a primeira coisa é saber se você não tem contraindicação àquele método. Sabendo isso, aí a gente vai adequar isso às expectativas, ao estilo de vida da paciente. Pílula, por exemplo, tem muita gente que não lembra de tomar. Né? Esse era o meu problema, um doce. Exato, então não adianta nada você passar a pílula para uma adolescente que não lembra de tomar uma pílula anticoncepcional. Então essa é a primeira coisa, você na consulta, na anamnese, você vai identificar o perfil daquela paciente, o que se adequaria melhor para ela. Eu sempre falo que não existe o melhor método, existe o melhor método que mais se adequa à paciente. E aí você só vai saber isso com consulta, sabendo o histórico dela, histórico de doenças, histórico de doença familiar, que também conta, padrão de sangramento, qual que é a expectativa dela ao usar aquele método, se é só evitar gravidez ou se é melhorar um sangramento exagerado. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem que avaliar. Tem que avaliar, exatamente. Assim, uma menina jovem, né, que tem talvez ali um fluxo aumentado, não vai ter relação, mas assim, 13 anos. Sim. Você indica tomar alguma coisa para tratar? Dependendo do caso, sim. Então, não existe isso da idade para você começar um anticoncepcional. Outra coisa que é um mito que eu acho que muita gente às vezes enfrenta é
Se eu começar a tomar anticoncepcional muito cedo, eu vou ter dificuldade para engravidar depois? Isso é um mito. Não existe isso. Então você pode sim começar anticoncepcional numa paciente jovem, tanto para evitar gravidez, se for o caso, quanto para tratar um sintoma. Às vezes aquela paciente que tem uma TPM muito intensa, um bloqueio de ovulação nela com um anticoncepcional vai melhorar aquela TPM, diminui o fluxo de sangramento dela, diminui a cólica e com isso você traz uma qualidade de vida para uma menina que vai para a escola, que vai fazer exercício físico, educação física, que faz um esporte. Às vezes essa menstruação exagerada dela ou essa TPM exagerada vai prejudicar o ritmo de vida dela. Então nesses casos vale sim a pena. Não precisa entrar sem necessidade nenhuma, mas em alguns casos específicos vale a pena sim entrar. Então é super importante, né? Quando a menininha entra ali na puberdade, já levar na ginecologista para avaliar se tiver alguma disfunção. E acontece também de meninas ter o primeiro sangramento e depois demorar muito, aí tem um fluxo descontínuo. Sim. Tá certo isso também? O que eu sempre falo, tá certo, mas temos que investigar. Então assim, é muito comum os primeiros 8 anos de menstruação serem irregulares. Porque eu costumo falar assim na consulta para paciente, você não nasceu sabendo falar, não nasceu sabendo andar, você teve que aprender isso, seu corpo teve que desenvolver, teve que ter um desenvolvimento neuropsicomotor para você chegar nessa fase de andar, de falar. A puberdade é a mesma coisa. A nossa puberdade, ela não começa assim, começou hoje, você entrou na puberdade, o seu eixo hormonal está alinhadíssimo. Não. É um estímulo de feedback que a gente chama, né? Que é um estímulo que o cérebro dá para o ovário produzir hormônio. E o ovário produz esse hormônio, cai na corrente sanguínea e esse hormônio é detectado pelo cérebro. Todo esse feedback que acontece no corpo, ele demora até 8 anos para ele realmente entrar num ciclo regular. Então, esses 8 primeiros anos podem ser muito irregulares. E isso acaba apavorando muito a mãe e a filha, né? A mãe e a criança ali. Então, o que eu oriento sempre é, óbvio, é normal, mas a gente tem que investigar se não tem alguma coisa associada a isso. Porque tem alterações que podem trazer essa irregularidade, como, por exemplo, uma alteração da tireoide, que é comum, ou uma alteração hormonal por algum outro motivo, uma síndrome do ovário policístico, ou algum cisto, algum tumor produtor de hormônio. Então tem sim se investigar se existe alguma normalidade ali. Não existindo, é o normal os 8 primeiros anos serem regulares. Perfeito. Gente, vou deixar uma dica aqui pra vocês, né? Domingo é Dia da Mulher, então se você tá procurando o presente perfeito para presentear, ou então se você quer lá escolher o seu presente Pernambucanas, olha só o look que eu estou usando hoje. Deixa eu ver como eu tô aqui no retorno. Será que dá pra ficar em pé? Será, Lucas, que dá pra ficar? Ó, olha, que chique. Olha só, toda de Pernambucanas, ó. Lindíssimo, jeans de lá, ó, de qualidade maravilhosa. Então, deixo aqui minha indicação para vocês e vamos presenteiem suas mulheres, suas filhas, né? Agora é um momento, né? Exato. Para aproveitar que tem data, né? E vocês, mulheres, aprendam a cobrar também, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma surpresa, um café da manhã. Não vai ter nada. Não vai ter. Então é melhor você já ir avisando, já dando aquela indireta bem direta. Uma dica aqui, ó. Você que tem filho homem, pega seu filho novinho, não tem problema. Você, pai, pega o seu filho novinho, vai com ele fazer uma surpresa para sua mulher, né? Já aprende, já ensina um menino desde criança como tratar uma mulher bem. Exatamente. Aí ele vai estar feito na vida. Começa desde criança. Desde criança, exato, né? Aprende a tratar bem uma mulher e automaticamente vai ter suas regalias depois. Exatamente. Mas esse negócio de esperar a surpresa, olha, realmente você pode ser surpreendida mesmo. É. Não, nada no caso. Acontece com frequência. Acontece, é raro, mas acontece. Deixa eu te falar, tem, acho que é 2 DIUs, né? 2 DIUs. O Mirena e o de cobre. Isso. Qual que é a diferença entre eles? Na verdade, existe o DIU hormonal e o não hormonal. No Brasil, hormonal, a gente tem Mirena e Cailina, que eles são o mesmo DIU com doses diferentes. E o DIU não hormonal, existe o de cobre e cobre com prata. O DIU não hormonal é o DIU que não tem hormônio. Então, ele é um dispositivo que ele é de cobre ou de cobre e prata. E ele vai impedir que o espermatozoide suba pelo útero e assim que a menina engravide.
Qual que é a grande vantagem? É que ele é um dispositivo que não tem hormônio nenhum. Então, às vezes, para aquela paciente que tem contraindicação a usar um hormônio, ou a paciente que simplesmente não quer. Tem pessoas, né, mulheres, que não querem nenhum tipo de hormônio ali influenciando o corpo. E sim, todo hormônio que a gente usa vai ter um efeito colateral no nosso corpo. Então, elas optam por esse método. A desvantagem do DIU não hormonal é que aumenta a fluxicólica. Então, aí entra a questão do... Será que uma menina que menstrua muito, que tem muita cólica, é indicada ela usar um DIU não hormonal? Nesse caso, não. O DIU hormonal, que é o Mirena e o Cailina, eles diminuem fluxo, diminuem cólica, e o Mirena, que tem uma dose hormonal um pouco maior, ele tem uma grande chance ali da paciente parar de menstruar. Né, uma chance que entra em torno de uns 60% das mulheres param de menstruar com Dilmirena, mas não são todas. Então isso é importante. Nem todo mundo vai parar de menstruar com Dilmirena, e alguns métodos que fazem parar de menstruar, algumas mulheres vão continuar menstruando com eles. E o de cobre, o de cobre não. O Mirena. Não, é o de cobre. O de cobre, ele, uma pessoa que tem um fluxo muito alto, vai aumentar o fluxo dela. Cólica e fluxo aumenta. Com o DIU de cobre com prata, ele tende a não aumentar tanto, mas também vai aumentar. Então por isso que é importante, né, na consulta. Exatamente. Então a consulta... Cada pessoa funciona de um jeito, isso. né? Porque às vezes as pessoas têm preconceito, né, com o hormônio. Sim. Mas, igual eu uso o Mirena. Eu não queria colocar nada de hormônio, com medo de espinha. Inclusive, eu acho que eu estou tendo alguns colaterais espinha. Mas, se for ver, né, eu sou uma pessoa que eu comecei a ter muita cólica antes na TPM, comecei a ter muita dor de cabeça, o fluxo alto. Então, assim, às vezes a gente tem que escolher nessas batalhas, né? Mas é exatamente essa frase, é escolher as batalhas. Então, não existe nada que você coloque no seu corpo, que você tome, que você passe, que você use, que não terá efeito colateral. Então, o que a gente vai ter que pesar ali? Se o benefício daquele método supera o que você vai ter de efeito colateral, porque eles vão existir. E aí é isso, alinhe expectativa. Você vai ter uma melhora nessa parte, ou você vai ter um benefício nessa parte, porém nessa parte a gente vai ter um efeito colateral assim, que pode durar tanto tempo, que passa, por exemplo, a espinha, né? Os métodos de progesterona, como o Implanon, o Dilmirena ou pílulas só de progesterona, elas podem realmente aumentar um pouco a oleosidade da pele. Só que isso geralmente é uma coisa que vai durar ou vai ser maior nos 6 primeiros meses de uso. Então, e conhecendo, sabendo disso, né, o médico chegar e falar, e óbvio, eu sempre falo, paciente não tem obrigação de saber nada. Quem tem obrigação de falar somos nós. Então, a paciente, a partir do momento que ela escolhe um método, é o médico que tem que falar pra ela, pode acontecer isso, 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 se isso acontecer, é normal. Então, Implanon, por exemplo, eu falo muito sobre o Implanon, que é o método que eu uso, né? Eu sempre falo pra toda paciente que vai colocar, você pode ter um sangramento muito irregular nos 6 primeiros meses. E se isso acontecer, saiba que é normal, porque o problema é a paciente acontecer, ficar ali 10 dias sangrando e ela achar que tá errado, que não deu certo, que com ela tá errado. Então é alinhar a expectativa, é falar o que pode acontecer ali com o uso daquele método e saber que tá tudo bem se acontecer e o que não está certo acontecer, né? No caso do DIU, por exemplo, a importância de você saber que o DIU pode deslocar. É uma porcentagem muito pequena que isso pode acontecer, mas acontece. Então a paciente tem que estar ciente que ela tem que fazer um ultrassom de controle, que ela tem que ter um cuidado ali para saber que exige um cuidado maior de frequência, de controle daquele método, e não só coloquei e nunca mais veio. Entregou para Deus, né? Exato. Inclusive aconteceu comigo. Eu coloquei o ano passado, no final do ano passado, o Mirena, maravilhoso. Fiz com sedação, que eu tava morrendo de medo da dor, né? E foi tranquilo, mas aí passou uns meses, ele começou a descer. A gente vê que tem casos que ele sai, né? Ele viaja, sei lá, quase perfura. Exato. Tem esse risco, né? Mas o meu, graças a Deus, eu só tava parindo ele. Um dos males o menor. Podia ser que viesse... Eu uso muito para método anticonceptivo. E aí
poderia ser que, né, a Exato. criança saia assim, né, Aham. segurando, porque realmente ele estava saindo. E aí foi nessas ultrassons de acompanhamento que eu vi que ele não estava bem posicionado. E aí ficou aquele impasse, né, coloco ou não coloco de novo. Mas eu me adaptei tão bem, Exato. porque eu tava tendo esse sofrimento, com cólica, dor de cabeça, e ele deu uma amenizada nesses colaterais. Ultimamente tem saído espinha, mas como eu falei, são escolhas, né? Acredito que já melhora. E aí fizemos a remoção dele. E depois fui lá, comprei novamente. Fiquei naquele impasse, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Coloco em Planon, não coloco? Mas, né, devido à minha situação, eu falei, não, vai dar certo, de novo. Coloquei e agora tá no lugarzinho, né? Esse dia eu fui lá ver com você, tá no lugarzinho. Mas, e é muito assim, né, não dá pra saber, não tem como você garantir, não, isso aqui vai ser perfeito pra você, vai ser maravilhoso, não vai te acontecer nada. Então, assim, a gente tem que arriscar, né, fazer ali a análise do método, né? E confiar também, né, gente? E entender também que cada pessoa é única. Isso é uma coisa, às vezes a gente fala assim, nossa, mas deu certo pra tanta gente, por que logo comigo? Porque cada um é único, nosso corpo responde de maneiras diferentes, a estímulos diferentes, então às vezes o método que deu super certo pra mim não vai dar certo pra você, e você só vai saber usando. Sim. Né? Então isso às vezes é difícil pra gente, né? Igual isso, você falar, será que eu coloco de novo? Não coloco, você só vai saber tentando. Então, uma hora ou outra a gente vai ter que arriscar alguma coisa. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Gente, vou deixar uma dica aqui pra vocês. Se você tá procurando internet rápida, com conexão de qualidade e segura, a M2 é a sua melhor opção, tá? Outra coisa, Monique, você falou aqui no começo que você é perita, né? Isso, eu sou médica legista. Médica legista. Sou perita. Como que entrou essa profissão aí na sua vida? Isso é uma coisa que sim, eu sempre gostei. Mais uma vez, a minha mãe também é legista, mas não foi por isso. Acho que vão ouvir falar muito da minha mãe, porque sim, minha mãe é a grande referência que eu tenho na minha vida. Eu vou entrevistar a Monique, a filha da doutora Exatamente. Minha mãe trabalhou uma época aqui, né? Muita gente conhece ela. Eu brinco, não é porque é minha mãe, mas é perfeita, gente. Conheçam. Então, minha mãe é médica legista também, mas é uma área que eu sempre gostei, né? Essa parte de perícia, de análises forenses. Então é uma parte que sempre me atraiu, sempre me interessou muito. E eu sempre soube que quando eu terminasse a faculdade eu iria prestar o concurso para médico legista. E eu acho que é uma coisa que pouca gente até conhece essa função, né? O que faz um médico legista? Então, médico legista aqui no estado do Mato Grosso do Sul, na maioria, mas vou falar aqui da nossa realidade, é um concurso da Polícia Civil. Então você faz o concurso para a Polícia Civil, você faz uma academia de polícia, então assim como delegado, escrivão, investigador, a gente faz a mesma academia de polícia, óbvio com a parte policial igual, porém com uma parte específica que é a nossa área de atuação na perícia. Então o médico legista ele vai fazer exames de lesão corporal, então se você sofreu alguma agressão, acidentes de trânsito, DPVAT, por exemplo, todas essas lesões corporais vão ser feita uma análise pelo médico legista. A gente faz também sexológico, né, em caso de estupro de vulnerável, de violência doméstica. É uma área que eu atuo bem também, eu sou médica legista em Campo Grande. Eu atuo na Casa da Mulher Brasileira, que a Casa da Mulher Brasileira é onde a gente tem tanto a Delegacia da Mulher, quanto as varas criminais da parte de feminicídio, de área de violência doméstica, promotoria, e lá a gente tem uma sede do IML também, do IMOL de Campo Grande. Lá a gente faz lesão corporal e sexológico só de vítimas de violência, de violência doméstica. E a gente faz também necrópsia, né, que são os exames, aqueles indivíduos que tiveram morte violenta, morte que a gente chama por causa externa, qualquer tipo de morte, então desde acidente de trânsito a homicídios, por exemplo, é o médico legista que vai fazer a necrópsia também para investigar a causa da morte, para ser feito ali um laudo, emitido um laudo para auxiliar nessa parte da perícia. Então a perícia ela é um conjunto, é o médico legista, o perito criminal, o papiloscopista, que vão dar a base de provas para a polícia, né, e a parte da delegacia policial, para investigar aquele crime. Então é essa parte que eu atuo.
babado, hein? Deve ser assim, bem dinâmico, né? Pouco. Muitas histórias, né? Sim. Tem alguma assim que sim, tem muita história triste, né? Imagino. É um trabalho muito difícil, assim. Todo mundo acha que a necrópsia é pior. Não acho. Pra mim, sexológico é o pior. Criança, Nossa, né? Que a meu gente Deus. lida muito com essa parte. Então, é uma parte do trabalho muito difícil. Eu sempre falo assim, o médico no geral, você tem que separar. Porque quando a gente fala, a gente parece um bando de louco, né? Então, separem, gente. O que a gente fala é que é um caso interessante na parte técnica, mas a maioria são tristes, né? Tirando a obstetrícia na medicina, que a gente trabalha com partos, né? Com a parte milagre boa da ali, vida, exatamente. Todo o resto são cirurgias que é para tratar uma doença, a necrópsia é para investigar um crime. Então, existem casos interessantes na parte técnica, mas são todos casos muito tristes, né? Então, você ajudar ali na questão do crime, por exemplo, da necrópsia, é um jogo de um quebra-cabeça ali, né? Então, você vai abrir o corpo, você vai identificar se tem alguma lesão em algum órgão ou, por exemplo, acho que a questão mais comum ali, popularmente, um homicídio por arma de fogo, né? O médico legista, ele vai ver onde entrou, onde saiu, por onde passou, qual tiro foi que potencialmente matou aquela vítima, porque às vezes pode ser um cara, uma pessoa que teve uma emboscada por duas pessoas. Quem foi que matou? O que atirou daqui, o que atirou dali? Qual arma foi que matou? Então, nessa parte que a gente auxilia e junta com o perito que vai no local do crime para ver a cena, né? E aí junta essas duas informações para desvendar. Então, quando ocorre o crime, você já vai pra lá. O perito vai para a cena. O perito criminal é o que vai para a cena do crime. O médico legista vai estar sempre no IML. A gente não faz cena de crime. Tá. Depois que é avaliada a cena do crime, o corpo vai para o IML e aí lá é feito a necrópsia. E acho que nesse mês uma coisa interessante de nós estarmos falando também, né, já que você entrou nesse assunto sobre violência, principalmente infantil, mulher, para criança, a gente sabe que os dados falam que a maioria dos agressores são pessoas conhecidas Dentro de casa. dentro de casa. Eu acho que isso é até um alerta, né? Para nós, a gente sempre pensa na violência, no abuso de vulnerável ali, pensando na menina, mas pensem nos meninos também, sofrem muito com isso. Óbvio que as mulheres são as maiores vítimas, isso aí não tem nem como negar, mas aqui vamos falar de filhos. Não confiem em seus filhos a ninguém. Essa é a verdade. Então, assim, óbvio que você pode confiar muito na pessoa que está trabalhando para você, que está na sua casa, que está prestando serviço, no seu parente, no seu amigo, no tio, né? Vamos falar aí de familiares, mas a gente tem que estar sempre em alerta aos sinais que essa criança está dando pra gente. Então, eu sempre falo assim, é muito difícil uma criança mentir uma coisa que ela não conhece. A criança, ela pode ali, ela vai imaginar, é o mundo da criança, né? Mas a criança vai imaginar, mãe, veio um dinossauro aqui na sala, não sei o quê. Ela pode imaginar isso, mas uma coisa que ela não tem acesso, uma informação que ela não tem acesso, ela não tem como mentir. Então, ouvir o seu filho falar, mãe, tio passou a mão aqui, o tio fez isso, o tio fez aquilo. Ensinar para a criança o que é a parte íntima, que só a mãe e o pai podem mexer, que só a mãe e o pai podem mexer na hora de dar banho e trocar de roupa, ensinar o que pode e o que não pode, até porque a criança não tem essa noção, né? Então muita gente acha que vai acontecer e a criança vai sair falando muitas coisas. Não, a criança ela se confunde. Tudo ela acha que se é um adulto, que aquilo é um cuidado, é uma coisa que tem que fazer, porque às vezes a criança tem que fazer coisa que ela não quer, né? E na cabeça dela é isso. Então é sempre estar atento aos sinais que aquela criança tá dando. Isso entra tanto para os pais em casa, quanto para a sociedade, a escola, por exemplo, a professora, o professor, identificar, aquela criança está com um comportamento diferente que ela não tem, né? Aí os amigos, vizinhos, identificar esses sinais, porque é um dever de todos, né? Por mais que nós pais, a gente sempre fique muito mais focado em nossos filhos, esse dever é da sociedade. É um dever da sociedade, num geral, cuidar das crianças, então zelar pelas crianças. E realmente, é o que você falou, cuidar quem está em casa. Porque quando a gente fala de violência, de estupro, a primeira cena que vem na sua cabeça é uma mulher passando numa rua escura sendo arrastada por um matagal. Acontece. Mas é a grande minoria.
A maioria, às vezes, e falar também, já que a gente está, né, no mês da mulher, existe ainda o estupro dentro do casamento, dentro de um relacionamento. Então, quando a gente fala o famoso não é não, isso também vale para um relacionamento, um casamento, por exemplo. Então, existem mulheres que sofrem agressão doméstica, né, violência doméstica, violência psicológica, são forçadas a ter relação com o parceiro quando elas não querem. Então, isso também é estupro. Então, a gente ficar sempre atento a esses sinais e falar, denunciar. Parte mais importante, denunciar. Eu acho que uma coisa que acho que as pessoas nem sabem que acontece no consultório, por exemplo, eu já recebi alguns casos de mães que marcam consulta para saber se a menina é virgem, né? E eu sempre falo assim, tá, calma, tento entender. Qual é esse intuito? É você, mãe, querendo saber se sua filha é virgem? Jamais vou falar. Não é, traz uma adolescente ali de 16 anos. Não vou falar, isso é ética médica. Isso é um sigilo, uma conversa minha. O trauma que cria pra essa menina, exato. Né? Então, assim, entender o que é cuidado e o que é a mãe querendo saber da vida da filha. Então, existem mães que já levaram, aí às vezes meninas de 9, 10 anos, para saber se elas tinham sido violentadas no consultório. E jamais façam isso. Não é esse o caminho. Você suspeitou, por qualquer indício pequeno que seja, que a sua filha, que seu filho sofreu uma violência dentro de casa ou na escola, em qualquer lugar, tem que fazer um boletim de ocorrência. Porque além do exame físico, o exame físico pode estar normal. Não necessariamente a pessoa teve, por exemplo, uma penetração ou alguma coisa do tipo, mas passou uma mão. Então, na polícia, existem escutas especializadas, são psicólogos, assistentes sociais ou policiais mesmo preparados para fazer a escuta de uma criança, que não é a mesma coisa de eu fazer a escuta de um adulto. Então, tem que se fazer a denúncia para fazer a investigação a qualquer mínimo sinal que você receba. E não você levar no médico para saber se tem uma lesão e se não tiver. Sim. Né? Não quer dizer que não aconteceu. Então, tem que se ligar aos fatos, ao que está sendo dito. E muita coisa, assim, é pedido segredo, né? Sim. O abusador, ele tem um contato com a criança, ele tem que ter acesso a essa criança, tem que ter um acesso facilitado, tem que ter a confiança da criança para conseguir atingir ali o objetivo dele. Exatamente. E tudo, ele não vai falar em formas pejorativas, né? Vai ser algo assim, muito, é um segredo nosso, não conta para os seus pais. E já vi casos também, já ouvi casos que realmente é ameaçando mesmo. Exato. Se você falar para sua mãe e seu pai, né? Eu vou fazer isso. Vou matar seu pai, vou matar sua mãe. E então tem que estar atento a tudo isso. Aos mínimos sinais. Mínimos sinais. E realmente uma coisa que você falou, né? Eu comecei falando sobre mulheres, meninas, mas os meninos, então, também sofrem abuso. E é muito comum. E o menino, ele tem a trava social, né? O menino, ele tem a trava social. É muito comum, por exemplo, que uma adolescente, um adulto, uma mulher adulta, ela entenda que ela sofreu abuso já na adolescência. Porque ela não sabe que o que ela passou lá era um abuso. Então isso é importante você entender. A criança não vai chegar e falar pra você, mãe, eu fui abusada. Ela não vai falar isso pra você. Então, às vezes, é muito comum que a paciente, quando começa a ter uma vida sexual ativa por opção própria, ela entenda que o que ela sofreu lá na infância foi um abuso. Essa mulher já tem uma dificuldade tremenda de falar sobre isso. Agora imagina um homem. Porque na cabeça dele vai falar assim, pronto, vão falar que eu sou gay, que eu fui estuprado quando criança. Que não sei. Então, socialmente, não é aceito um estupro masculino. E às vezes, pior ainda, quando esse estupro é feito por uma mulher. E existe muito, uma coisa que era uma prática, que era muito comum, graças a Deus hoje em dia não se tem tanto, era um menino quando entrava na puberdade, às vezes o próprio pai falava, vou te levar no prostíbulo. Sim. Né, para você perder a virgindade, exatamente. Ou existem mulheres mesmo mais velhas que pegam meninos menores de 14 anos. Então, a gente até falou de contracepção e tal, importante falar, gente. Óbvio que existe o sigilo, a consulta médica, mas ter relação antes dos 14 anos é proibido. Não importa se isso seja consensual, se não seja consensual, um adolescente de 14 anos, do sexo feminino, do sexo masculino, menor de 14 anos, não tem um desenvolvimento neuropsico
para saber consentir alguma coisa desse tipo. Então, não existe uma relação correta antes dos 14 anos. Relação sexual é só a partir dos 14 anos, independente do consentimento. Antes disso, vai ser sempre estupro de vulnerável. É uma criança, né? Exatamente. Dos 14. Vamos ver o pessoal que tá aqui acompanhando. Solange Borges, oi Flor. Oi Flor. Ó, minha mãe. Monique, maravilhosa. Manda um beijo pra Dona Rosa. Grace L. Ramires, doutora maravilhosa. Débora Moreira, doutora maravilhosa. Era minha gestante. É. Suas pacientes estão aqui. Marilyn Borges Lopes, doutora Monique maravilhosa. Recomendo de olhos fechados. Profissional e ser humano incrível. Agradeço o chocolate que ela me levou hoje. Ah, foi hoje. Foi. Ana Rita, minha comadre, Monique Sim. maravilhosa. Gente, obrigada a todo mundo que manda mensagem aqui. Muito obrigada, um beijo a todas. Beijo, beijo. Quem tiver alguma dúvida agora é o momento. Eu tinha separado algumas coisas que me mandaram no Insta. Você tem aí, Lucas? Tem? Coloca aí pra gente, pra doutora responder. Ó, é aqui que eu olho. Coloquei DIU de cobre após 2 anos. Meu corpo expulsou. Posso colocar de novo? Pode, tá? Então, igual a Raquel, né? Já teve uma experiência de um deslocamento ali de DIU. Sim, pode se tentar de novo. É uma coisa que é legal vocês saberem, o DIU hormonal não, mas o DIU de cobre com prata, existe a versão mini. Então, existe um DIU do tamanho padrão e existe o DIU mini. Às vezes, essa paciente que deslocou o DIU, a gente faz um ultrassom ali e vê se a cavidade endometrial dela, o útero dela, às vezes é muito pequenininho. Aqui é uma paciente que nunca teve filhos, por exemplo, e a gente coloca um DIU mini que a chance de expulsar é menor. Então, pode sim tentar de novo. Eu tenho mais uma pergunta que eu acho que é... Pera aí, Lucas. Eu acho que a maioria... muitas mulheres têm esse problema. Mas antes, eu quero rodar pra vocês... Calma aí. Pronto, agora sim. Acontece, gente. Ao vivo é isso. Eu quero chamar pra vocês outra dica que eu vou dar aqui pra vocês. A Floraí, nossa parceira, a sua melhor opção para presentear, para comprar itens para casa. Vai soltar ali no nosso VT a propaganda da Floraí. Então, gente, você que está precisando de moda feminina, masculina, calçado feminino, masculino, e olha só, tem até bota, tá? Tanto para os homens quanto para mulheres, estofados, aquela qualidade que só a Floraí tem. Tem colchões também, tá, gente? E uma novidade, itens para casa. Você vai encontrar louça, itens de decoração, eletrodomésticos, panelas, tudo aquilo que é essencial para sua casa, com qualidade, você vai encontrar na Floraí. Tem também acessórios femininos, masculinos e a nova localização. Continua na Avenida Dorvalino dos Santos, ao lado ao posto Taurus. Floraí, a sua melhor opção é aqui. Agora eu vou colocar outra pergunta que muitas mulheres acreditam que estão passando por isso. Pode colocar aí, Lucas. Doutora, faz tratamento para libido? Preciso, socorro! Sim, faço. Libido, né? Um assunto complicado. Primeira coisa a entender, libido do homem não é igual ao da mulher. Essa é a primeira coisa a entender. Aí entra muito a questão da testosterona, que a gente tanto fala, né? Então, pra gente ter uma noção, a libido sim está muito relacionada à testosterona, tá? O nível de testosterona normal no homem, ele gira em torno de 400 a 700. Na mulher, ela gira em torno de 0, a grande maioria de nós vai estar perto do 0, a 70. Então, não é esperado que a gente tenha a mesma libido de um homem. Então, o que a gente considera uma alteração de libido na mulher? Quando aquela mulher, num dia que ela está bem, descansada e ela não é responsiva ao estímulo do parceiro. Porque a maioria de nós tem por ideia que libido é pensar em ter relação. É você querer ter relação todo dia. E para a mulher não é assim que funciona exatamente igual ao homem. Então a gente considera que aquela mulher tem uma alteração de libido quando ela não é responsiva ao seu parceiro.
Nesse quesito, sim, existem algumas coisas que a gente pode lançar mão. A testosterona é sim um dos tratamentos para isso. Lembrar que ela não vai ser salvadora de nada. Então, você não vai começar a usar testosterona e a libido vai lá pra cima. Não. Existe um antes disso, que é como está o seu relacionamento, como que está o seu dia a dia. Obviamente, né, tem filho, tem trabalho. Então, às vezes, existe uma sobrecarga na mulher de ter que dar conta de tudo junto. Como que você tá com você mesma, como tá a sua autoestima, como que você está se sentindo. Tudo isso deve ser alinhado antes da gente entrar com um tratamento hormonal. Mas não tenha dúvidas que ele vai te ajudar. E existem sim outras medicações para paciente que não quer usar, por exemplo, um tratamento hormonal, como fitoterápicos, né, medicamentos à base de planta, que a gente consegue usar também para ter uma melhora na libido. Mas com toda certeza tem que ser feito, né? Às vezes parte de lubrificação. Hoje em dia a gente tem as tecnologias que estão aí para ajudar muito a melhorar tanto a lubrificação vaginal como tanta sensação de prazer na relação sexual, como a radiofrequência, os lasers vaginais, né? Então, antes, tudo que a gente tinha de laser, de aparelhos para estímulo de colágeno, era para pele, né? E graças a Deus a gente já modernizou isso tudo e a gente tem esses mesmos aparelhos voltados para a área íntima feminina. Então, a gente tem muita coisa que a gente consegue melhorar, sim, a relação sexual hoje em dia da mulher, a libido da mulher, graças a Deus, né? O laser, você tem ele? Eu tenho radiofrequência, mas são aparelhos muito parecidos. Tem a mesma finalidade, que é de estimular o colágeno. Sim. O que ele ajuda na saúde da mulher? A gente tem que pensar assim, né? Tanto o laser quanto a radiofrequência. A nossa pele, a nossa mucosa, os nossos tecidos, eles são compostos por alguns componentes. Dentre eles o colágeno. O colágeno, ele é o que vai puxar a água para dentro do tecido. Por isso que a gente tenta estimular colágeno na pele, né? Quando a gente vai envelhecendo, começa a ter rugas, porque a gente vai perdendo colágeno e vai formando linhas ali de desidratação mesmo, né? Aquele colágeno que puxava a água para dentro da célula, a gente vai perdendo com o processo de envelhecimento. Isso também acontece na vagina. Então, quando a gente faz uma tecnologia de estímulo de colágeno, a gente estimula aquele tecido a produzir colágeno novamente. Com isso, a gente volta a ter turgor, a mucosa volta a ficar íntegra, porque a mucosa da paciente que perde esse colágeno, ela é fina, ela é sensível, ela machuca. Então, você vai ter relação sexual, por exemplo, você tem dor. Você começa a ter processos de incontinência urinária, de perder urina, justamente porque você tem uma desestabilização ali do assoalho pélvico por causa da perda de colágeno. Então, a melhora, ela vai ser tanto no seu dia a dia, quanto na sua vida íntima, né? A gente tem uma melhora aliada a esses dois fatores, assim. E aí você restabelece ali também um ambiente propício para ter uma flora vaginal saudável, que é outra coisa que é importante quando a gente fala em relação a, por exemplo, infecções, né? Muito comum candidíase, vaginose bacteriana, que é uma das principais queixas de consultório, por exemplo. Tudo isso são alterações de flora vaginal, fora as infecções sexualmente transmissíveis. A maioria das infecções vaginais, eles são por desestabilização da flora vaginal, né? Altera o pH, altera o componente ali das bactérias, dos fungos que estão ali presentes. Então, tudo isso a gente consegue restabelecer para até evitar infecções de repetição, por exemplo. Esses dias eu estava vendo vídeos assim, e aí apareceu sobre as pomadas que vendem na farmácia. Sim. O uso indiscriminado que pode até piorar, né? Exato, porque assim, aí entra como toda medicação, né? Principalmente o antibiótico, que é a pomada, ela é feita, a gente tem uma noção, né? O leigo tem uma noção que o antibiótico é assim: estou com uma infecção, vou tomar um antibiótico. Primeiro, você nem sabe se você tem uma infecção causada por uma bactéria, causada por um fungo, causada por um vírus. Antibiótico, ele vai ser para bactérias. Fungo, vírus, ele não vai tratar. E cada antibiótico, ele é específico para um tipo de bactéria. Então, às vezes, você está tomando um antibiótico que não vai agir naquela infecção que você está no momento. Então, você tem que primeiro passar por um médico, identificar qual infecção que você está tendo, porque elas são diferentes, elas vão dar sintomas diferentes. No caso da mulher, né, que a gente está falando da saúde íntima, corrimentos diferentes.
sintomas diferentes na vagina mesmo, para aí você tratar adequadamente com aquele tipo de antibiótico. Porque quando a gente fala em flora vaginal, o que que é isso? Tanto a nossa pele, quanto o nosso intestino, quanto a nossa vagina, todo o nosso corpo, cada parte específica do corpo tem a sua flora. Flora é composto por bactéria e fungo. E eles estão ali vivendo em harmonia e eles estão protegendo o nosso organismo. Quando a gente usa um antibiótico, a gente obviamente vai matar algum daqueles fungos e bactérias. E pode ser que você esteja matando o bonzinho, o errado. Puxa vida. Exato. Aí você mata a bactéria errada e aquela bactéria ruim que estava ali proliferando vai tomar conta de todo o resto. Então você piorou sua infecção. Por isso a importância de você diagnosticar corretamente e usar a medicação de acordo com o que seu médico prescreveu para você não estar piorando justamente a sua infecção. Agora, voltando à libido, que eu lembrei de uma coisa, assim. Quando eu tive as meninas, após, assim... eu era jovem na primeira gestação, acho que eu tinha 27. E, assim, eu não sei se é amamentação, se é situação, se é tudo, mas é impressionante como a libido, assim, ó... Cai. Vai pro espaço. Vai pro espaço, né? Mas por que será? É um conjunto de fatores também. Alteração hormonal, com toda certeza. Então, na gestação, a gestação é um boom hormonal, né? Aí você tá ali produzindo hormônios à loucura, os hormônios estão lá em cima. Quando você interrompe a gestação, né? Ou seja, quando você tem seu parto, você tira a placenta. E grande parte desses hormônios estão sendo produzidos na placenta. E aí você tava com o hormônio aqui, de repente, eles estão aqui. Por isso existe também, associado a isso, o grande risco de depressão pós-parto, né? É o que a gente tanto fala do blues puerperal, depressão pós-parto, porque além de toda novidade que você tem uma criança para criar, né? Você não entende o que está acontecendo, você não está dormindo bem, você não está se alimentando bem, ou você está depois de uma cirurgia que é uma cesárea, ou você depois está de um trabalho de parto que é super exaustivo para a mãe, né? Então, é toda essa... Você não tá dormindo direito, essa confluência de fatores. Mas a questão hormonal é muito grande. Então, você, do nada, passou de 100 para 0 de hormônio, digamos assim, né? De 100% para 0. Então, e a amamentação? A amamentação, ela faz um bloqueio do nosso ciclo, né? Quando a gente fala em produção hormonal, é muito comum, e não confiem só nisso, por favor, mas... A amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses, ou seja, se o seu bebezinho estiver só no peito, isso funciona como método contraceptivo, porque ele bloqueia totalmente seus hormônios, né? A produção, o hormônio que produz o leite materno ali, ele faz um bloqueio do seu ciclo menstrual. Então, se você não está produzindo nada de hormônio, tá num estado super difícil ali, né, de adaptação do ambiente novo, uma família nova, de uma realidade nova. O tempo inteiro, né? Se alimentando mal, não tá dormindo direito, então tudo isso afeta muito a libido. Não, sem contar que também tem uma criança ali. Sim. Né? Uma criança que geralmente nos 6 primeiros meses vai dormir com o pai e com a mãe. Então, entender que esse período é um período de adaptação para a família, né? Para aquela mãe, para aquele pai que estão ali, para aqueles cuidadores que estão ali, entender que isso vai afetar toda a rotina da família e que tem que se ter uma paciência, né? Um jogo de cintura ali para ir levando isso até as coisas entrarem no eixo de novo. Sim. E é legal ter esse olhar para a mãe também, né? Como você falou desse período, né? Blues puerperal. Blues puerperal. Exato. Eu tive isso bem profundo. Exato. Isso é um alerta muito grande para a família. Quem vai identificar isso não é a mãe, é quem tá ali com ela. Eu fiquei sabendo só depois. Exatamente. E uma que você fica com vergonha de falar que, você tá triste, você não tá bem, mas as pessoas esperam assim, como que você não tá bem se você tá vivendo a melhor fase da sua vida, a sua família é perfeita, né? Você tem um bebê. Não, você tem o maior amor da sua vida ali, como que você não tá explodindo de alegria? E por um lado você tá, mas por outro não. E às vezes a responsabilidade de você criar e todo esse período tá te levando mais para baixo do que para cima. Sim. Né? Então isso quem tem que identificar é a família, é quem tá ali com você, é o pai, é a mãe, né? A mãe, eu digo avó,
né, as tias, os amigos, quem tá ali no entorno que tem que identificar que aquela pessoa não tá bem, porque a própria pessoa não vai ter essa noção ou não vai querer falar, obviamente, justamente por isso, por julgamento, né? Então, tem que ter esse olhar com toda certeza. Sim, eu sabia, assim, na verdade, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu ficava com vergonha, não sei porquê, assim. Eu acho que a vergonha é justamente do que você falou. Como que você não tá explodindo de felicidade e você acabou de nascer sua filha? Cheguei a experimentar, contar, assim, né? Mas, realmente, nossa, eu era outra pessoa. Eu lembro que a hora do banho pra mim era sensacional, que eu escorava assim, só eu chorava, e deslizava nas azulejos, assim, ó, chorando. Aí saía de lá renovada, com a cara desse tamanho. Exato. Mas não é normal, sabe? Não é normal. E não é saudável também você querer passar por isso sozinha. E isso tem que ser um alerta, porque assim, o blues puerperal é normal, porém isso pode virar uma depressão puerperal. E aí vamos ligar as minhas duas rotinas, né? Não sei se você sabe, mas existe um atenuante num crime que acontece de mães que matam filhos no pós-parto. Ah, é? De tão grave que pode ser essa depressão pós-parto. Então existem sim casos de mãe que acabam matando o filho e isso vira um atenuante. A depressão pós-parto, o blues puerperal vira um atenuante de tão sério, de tão grave que isso é. Por isso o cuidado, a vigilância de quem está no entorno, porque aquela mãe não está bem, né? Ela está totalmente desestabilizada. E se a pessoa que está ali em volta não está atenta para isso, pode acontecer uma tragédia, né? Então isso é importantíssimo. Eu tenho até uma história engraçada, que a minha mãe, meu pós-parto ali com a Cecília foi tipo logo na primeira semana. A minha mãe chamou minha irmã, falou assim: cuida da Monique, que ela tá em depressão. E é um dia que eu acordei muito mal, de diarreia. eu comi uma coisa e eu comecei a não me sentir bem. E sabe quando você não tá se sentindo bem, mas você não tem nem força pra falar? Eu não tava me sentindo bem do estômago. Mas tem pessoas que ficam super irritadas quando estão... Exato, mas não era nem isso. É porque, tipo assim, eu acordei e falei assim, não quero comer. Mas eu não falei, não quero comer porque eu não estou bem. É porque eu não tava bem. Não quero comer, não sei o que. Aí eu falei assim, mãe, fica um pouco com a Cecília, que eu acho que eu preciso dormir. Na minha cabeça era, eu preciso dormir. Sim, realmente eu preciso. E aí depois foi só uma virose intestinal. Sua mãe já lá... Minha mãe já foi, já chamou minha irmã, já falou pra ela. E eu só fiquei sabendo disso depois. Ela falou, eu achei que você tava com depressão. Mas olha que legal, pessoa, né? Sua mãe médica, exato, tem informação. É o alerta ali. Ela ligada. Exatamente. E é isso que a gente vai deixando. Quem não conhece, quem é leigo, né? Ah, não tá bem porque tá cansada. Tá cansada. Ah, não tá bem porque tá irritada, é hormonal. Não é normal, né? Você ficar por um longo período desse jeito. É que a gente fala, não é porque acontece que isso deve ser enfrentado com normalidade, né? Então, óbvio que aquilo pode acontecer dentro de um estado normal, que é o blues puerperal, mas isso tem que estar sempre sob alerta de quem está do lado. Né? Sempre piorou, vai no médico, às vezes tomar um antidepressivo, um ansiolítico ali naquele momento pode ser que seja necessário. E isso atrapalha na amamentação, essas medicações? Alguns sim, e aí a gente vai optar por medicações que não tenham interferência na amamentação. Mas assim, também não é o momento de se culpar, né? Se tiver que tomar uma medicação. Inclusive na gestação. Né? É muito comum, por exemplo, pacientes que têm algum transtorno depressivo ou de ansiedade quando engravidam, suspendem a medicação que elas estão usando. Às vezes por orientação ou não do médico. Mas quando elas chegam no consultório, eu falo assim, se for necessário, existem medicações que a gente pode usar na gestação e que tem que usar. Não é isso. Eu sempre falo, depressão, ansiedade é igual pressão alta. Se você tem que tratar. Né? Não precisa ter esse estigma de eu vou viciar na medicação, é uma medicação pesada. Não existe isso. É uma doença que, se realmente estiver ali diagnosticada, tem que ser tratada, porque o efeito dela é muito pior do que a medicação que você vai usar para tratar. Entendi. Vamos conhecer a Monique mais. Vamos para o lado mais pessoal. Mas antes, Lucas, coloca aqui MW.
MW, gente, cadê? Tem alguém da MW aqui, a empresa MW? MW é a empresa do meu marido e obviamente que ele é um dos patrocinadores. Um abraço pro pessoal da MW. Gente, a melhor empresa para serviços industriais, elétricos, automação. Cadê, Lucas? Coloca aqui MW, Lucas. Vamos lá, vamos indo, que a gente tá aprendendo, a gente tá se encaixando. Pernambucanas também é um dos nossos patrocinadores aqui. Aqui, MW, Serviços Industriais. Um abraço pro pessoal, para a equipe da MW que faz essa empresa ser o que é. Beijo, gratidão a vocês. Agora, vamos falar sobre mais leve, né? Mais pessoal. Mas ainda por esse caminho, né? Não tem como separar, né? A medicina é algo assim, acho que é uma coisa tão sublime, né? É uma missão, igual você falou, desde criança. E a maioria dos médicos é assim. Nasceu já querendo aquilo, né? Se você pudesse ter um superpoder, a gente vê aí, né, que tem muita doença, muita coisa acontecendo, algo relacionado à medicina. O que você gostaria de... Acho que se for perguntar para o médico superpoder, todo mundo vai querer dar cura. Exatamente. Né? Dificilmente vai passar um médico por aqui que não vai querer um superpoder da cura, né? Mas impossível, né? Se a gente for levar pro mundo feminino ali, talvez um poder uma estabilidade hormonal perpétua seria ótimo. Seria ótimo, porque a gente não tem sossego. Não tem. Entra na puberdade, já tá lá tudo desregulado. Exato. Aí lá no meio você faz o quê? Você fala, engravida. Aí lá você já desregula tudo. Exato. Aí no final você fala, agora eu vou sossegar, agora eu vou curtir os netos, vou curtir a família. O que vem, ó? Menopausa, cai exatamente. Tudo. E antes da menopausa já vem ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Já tem um período ali. Isso é importante, né? A menopausa é um ano sem menstruar. Porém, o declínio hormonal, de a gente sentir com sintomas, ele começa 10 anos antes da menopausa. Então, a gente não espera a menopausa para falar que a gente está tendo sintomas de climatério, né? Que a gente chama. Então, a gente já começa de 40 anos, já começa. Tem mulheres que até menos, né? Até menos, sim. E existe a menopausa precoce. Né? Isso é até uma coisa de alerta. Você está sentindo sintomas aí muito clássicos, muito intensos, com 30, 35 anos, pode ser que você esteja entrando num quadro de menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, e aí é mais perigoso ainda. Então tem que ser diagnosticado e tratado com antecedência. Então eu acho assim que esse é um lema que as mulheres devem ter. A gente não pode se acostumar a viver mal, a dormir mal, exato, a se sentir mal, a se sentir cansada, a se sentir indisposta. Se você... mas eu não tô na idade, não tô na fase. Mas não tá certo. Não tá certo você se sentir... A ter dor, exatamente. Né? A ter dor pra menstruar, dor na relação sexual, não é normal. Então, existe sim como a gente melhorar tudo isso. Sim, a vida é bela, gente. A vida é bela e a gente tem os ginecologistas para ajudar a gente. Monique, se você pudesse jantar com qualquer figura histórica ou famosa, quem você escolheria? Olha... Uma pergunta, né? Eu acho que assim, aí em questão de admiração, uma pessoa que, não sei se é tão comum assim pensarem, mas o Walt Disney. É uma pessoa que eu sou muito fã, tanto da Disney em si, obviamente, é uma parte da minha infância, mas da pessoa Walt Disney, do que ele tinha de lema de vida, de empreendedorismo, não sei, parem para ler a história do Walt Disney alguma vez, que é uma história muito inspiradora, assim, de tanto o que é perpetuado até hoje na empresa Disney, é muito do que ele estabeleceu muito antes. Então é uma pessoa que eu teria essa curiosidade. Fascinante, né? Fascinante. Você já foi para Disney? Algumas vezes. Já até arrastei meu marido, coitado. E vale o hype? Vale muito. Vale muito. E a fila? Diz que as filas são... enormes. Tem que ir com paciência. Enormes. Tem que escolher também a primeira vez que eu fui, né, no famoso viagem de 15 anos, que não foi de 15 anos, que eu fui com 18, mas em julho, que é lotado. Né? Porque julho são as férias de verão deles. Então, é muito cheio. Agora, se você escolher datas mais tranquilas, que não seja alta temporada, dá
dá pra ir bem. E dessas vezes que você foi, tem mudança ou sempre tá do mesmo jeitinho? Muda muito. Faz um tempo que eu não fui. A última vez tá meu casamento. Nosso casamento, a gente casou num cruzeiro. Na verdade, a gente casou numa descida, mas a gente fez um cruzeiro pelo Caribe, saindo de Miami. Casou num resort em Honduras. E depois a gente fez uma viagem pra Disney em família. E foi a melhor coisa do mundo. E muda, sempre muda muito. Muda muita coisa. Já tem parque novo, por exemplo. Então, sempre tem coisa nova pra conhecer. Sempre tem coisa nova. Se você pudesse escolher uma música pra ser tocada, sempre que você entra no seu consultório, qual música seria? Então, eu vou falar que eu não sou uma pessoa muito musical, tá? Podcast, por exemplo, é uma coisa que eu ouço muito. No carro eu só ouço podcast. Mas eu tenho playlists, inclusive, de parto. Eu tenho uma playlist de parto que é sempre a mesma, gente. Me perdoe, gestantes, mas ela é ótima. E eu acho que as músicas que eu gosto muito, assim, que é um cantor que eu sou muito fã, Nando Reis. Ele tem algumas músicas pra parto muito legais. Então, ali, qualquer música, tanto parto, casamento, sempre se encaixa. Adoro o Nando Reis também. Se você pudesse voltar lá atrás, pra Monique, assim, no começo da carreira, tem algum conselho que você se daria? Só vai. Só vai. Só vai. Segura na mão que de vai Deus. ser exato, que vai ser bom demais. Eu acho que entra até para médicos, né, ou pessoas que queiram fazer medicina, que estão se formando. Primeiro, estude. Não existe a possibilidade de você fazer medicina sem saber que você vai ter que estudar pro resto da sua vida. E isso é muito real, as coisas se atualizam muito rápido, você não vai saber tudo, então você nunca vai chegar no ponto da sua carreira que você sabe tudo. Isso é impossível. Impossível, né? Impossível. E quando eu tava, um conselho assim que eu recebi quando eu tava no meu último ano de faculdade, que a gente faz internato, né? Eu falei pro médico, putz, se eu pudesse fazer mais um ano de faculdade, eu faria. Porque você sai inseguro. Você sai achando que você não está preparado. E se você não sai achando que você não está preparado, você está errado. Se você sai achando que você está ótimo, você está errado. E ele falou assim, você jamais vai estar preparada se você não estiver trabalhando com o seu carimbo. Isso é verdade. Não adianta você fazer 10 anos de estágio se a responsabilidade não for sua, se o carimbo não for seu. Então, assim, o que eu diria para mim mesmo anos atrás é estuda, confia, não deixa nunca de estudar que vai dar certo. Se você não fosse médica, você se vê assim em outra profissão? Não que eu me veja, mas se eu não fosse médica, uma coisa que eu gosto muito de maquiagem. Nossa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas geralmente é assim, né? É uma coisa, mas se fosse, seria outra. Muito provavelmente. É uma coisa artística, né? Não, meus dons artísticos são zero. Eu também, eu sou arquiteta, né? Pra maquiagem também, mas é uma coisa que eu estudaria, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, de ver, de ler, de comprar, então é uma coisa que eu acho que eu seguiria. E o que você faz para desestressar, né? Como você falou assim, né? Menina, né? Essa loucura de rotina. Hoje mesmo, olhando stories dela, ela de manhã em Miranda, né? Aquidauana, indo ali fazer uma cirurgia. Eu pensando assim, será que ela lembra que hoje é o nosso podcast? De manhã ela indo em Miranda fazer uma cirurgia, Aquidauana fazendo uma cirurgia, à tarde você ainda atendeu, né? E ainda tem os dias que você vai para Campo Grande, aí trabalha com coisas pesadíssimas, né? E aí como que você faz para dar aquela descomprimida em casa? Existe você tem uma antes neném, né? E depois da Cecília. Antes da Cecília, assisti uma série, leio, eu gosto muito de ler, mas confesso que estou bem parada. Hoje em dia, o meu fora consultório é todo dela. E o que não deixa de ser desestressante, né? Óbvio que não é fácil, não, gente. A rotina, as obrigações, né, com uma criança não são fáceis. Mas também existe a parte recompensadora que é bom demais. Exatamente, é bom demais, né? Ana Paula Ribeiro, doutora Monique, incrível e sensível. Oh, meu Deus. Dinair Silva, parabéns. Muita coisa que os pais precisam saber. Parabéns pelo profissionalismo. Neuci Soares da Mota, doutora Monique, maravilhosa.
Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Obrigada. Com a gente. Foi super legal Foi te conhecer. Aprendi muito, acredito que as pessoas de casa também. Vocês viram que os assuntos hoje foi de muito valor para nós mulheres, não só para mulheres, mas para conscientizar também os homens, o público masculino, né? Entender um pouquinho que às vezes levam muito pro lado pessoal, Exato. né? E a gente vê às vezes muitos casamentos se acabando por conta de questões hormonais, por conta de uma situação que a mulher está enfrentando ali. Ou você vê que tem uma amiga, uma familiar sua que está passando por um momento, você está falando, essa pessoa está estranha. Então a doutora comprovou aqui que não é normal, não. Né? E é o momento de ajudar. Temos que ser solidárias umas com as outras, todo mundo tem as lutas, né? Exato. E é importante nós estarmos juntas, não só nesse mês a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, mas durante o ano inteiro, né? Um crescimento para a vida. Desejo boa noite a vocês, todo mundo que participou. Encaminhe essa live, ela vai ficar disponível depois no Facebook. E acho que amanhã ela fica no YouTube, tá? Mas tá facinho aí, se você gostou do episódio de hoje, tem alguma coisa que você queira compartilhar, clica aí para encaminhar e já envia para aquela pessoa que precisa ouvir o que a doutora Monique falou. E lembrando que a doutora Monique atende aqui em Sidrolândia, tá, gente? Lá na Avenida Dorvalino dos Santos, do lado do sogro dela, para quem não sabe, o Zorzeto, né? Que muita gente sabe, né? Então é muito bom ter uma médica aqui da nossa cidade. Sim. Que está disposta, está investindo em tecnologias, né? Porque é uma coisa muito difícil, tecnologia aqui na nossa cidade. Sim. E tá aqui, gente. Então vamos aproveitar. Doutora Monique, deixa seu arroba. Aproveita e deixa seu arroba aqui. Primeiro vou agradecer, né, o convite, agradecer pelo papo maravilhoso que a gente tem. Acho que é importante o que a Raquel falou, mulheres... Levantem mulheres, ajudem mulheres, compartilhem mulheres, né? Acho que a gente precisa disso. E meu arroba é Monique Massuda no Instagram. Lá eu tô sempre falando sobre assuntos de ginecologia, obstetrícia, um pouco da minha vida pessoal, que eu, né, sou meio devagar com isso, mas tem bastante assunto, bastante informação para vocês lá. Precisando também, só marcar uma consulta que a gente conversa, somos mulheres, a gente se entende. Isso aí, arrasou. Prazer te receber aqui mais uma vez. Boa noite, gente. Boa noite. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.